Olá, eu sou Lu Rodrigues e esse é o Mulheres Políticas, um espaço de escuta e visibilidade para mulheres que estão ocupando e transformando as esferas de poder. Hoje, a nossa convidada mais do que especial é uma referência quando nós falamos em inovação, desenvolvimento industrial e ecossistemas empreendedores. Ela é a Suzana Kakuta, especialista em gestão da inovação, com mais de 30 anos de experiência, atuando nos setores público e privado. Já foi CEO de parques tecnológicos de destaque, como o Tecnocinos, onde liderou sua expansão global, e o Pradotec, do qual participou desde a concepção do projeto. Atualmente, a Suzana é diretora-geral do SESI, SENAI e IEL-RS, instituições que desempenham um papel essencial na qualificação da força de trabalho, na inovação industrial e no fortalecimento da competitividade da indústria gaúcha. Além disso, ela é cofundadora de 2 startups, a Biosense, Deep Tech focada em biosensores para diagnóstico em saúde, e a Startup Academy, uma plataforma de educação disruptiva para gestores de startups e inovação. Gente, inovação já foi sinônimo de tecnologia de ponta. Hoje, pode ser também sobre como educamos, como trabalhamos, onde nos alimentamos, como nos vestimos. Enfim, ela está em tudo e ninguém melhor do que ela para falar que está no centro desse ecossistema. Suzana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer te ter aqui com a gente. Obrigada, Lu. Nossa, é uma honra estar aqui contigo e eu acho que a gente vai ter um papo bem legal. Vamos tocar em frente. Vamos lá. Eu tenho, assim, inovação ela é um tema hoje muito falado, mas não quer dizer que a gente está falando corretamente. Até pelo fato de estarmos falando mais, existem muitas interpretações sobre inovação. E eu quero começar te pedindo uma ajuda para a gente desmistificar um pouco isso. O que é inovação de verdade e o que não é inovação, Suzana? Tá bem. Então, assim, eu vou fazer tentar fazer aqui uma versão bem simplista, né? Inovação é tudo aquilo que traz algo de novo, né? Então, pode ser ou uma melhoria num processo, num produto já existente, né? E eu sempre trago aí o exemplo de uma pasta de dente, né? Bem simples, que todos nós usamos, né? A gente antes fazia clareamento dental, a gente tinha que ir no dentista, a gente ficava um tempão lá com a boca aberta, não sei o quê. Hoje, você tem clareadores embarcados na pasta de dente. Isso é uma chamada inovação incremental. O produto que já existe, a gente inova dentro daquele mesmo produto. E existe o que é chamada a inovação radical, quando a gente faz surgir algo totalmente novo, que o consumidor não conhece, né? E que a gente faz com que, a partir desse novo, se crie um mercado. O exemplo mais característico disso, eu acho que assim que popularizou é o caso dos iPhones, né? A tecnologia do iPhone, cada vez ela traz algo de novo, não é o mesmo iPhone, né? E ele é um embarque de várias tecnologias, ele cada vez se transforma mais, né? Então, cada jornada do iPhone é um novo produto e que estimula, né, a gente ir lá porque a gente quer a última versão daquela tecnologia. Existe esse desejo por essa inovação. Isso. Quando a gente fala da inovação, é muito comum a gente remeter às startups, à área privada, mas também é possível inovar na área pública. E tu já andou nos dois territórios, né? Quando a gente fala na área pública, a gente sabe dos entraves da burocracia. Como é que é inovar no setor público? É possível? O que tem de novo? O que tu tem visto com relação a isso? Eu acho que a primeira coisa, né, Lu, eu acho que é assim, inovação está em tudo, né? Tá no nosso cotidiano, inclusive no nosso conhecimento, né? A gente tem que estar o tempo inteiro se aprimorando, né, e sendo alguém novo a cada dia, né? Nos setores, no público especialmente, né, que são setores assim muito carregados de burocracia, né, muito regrados, né, muito parametrizados, né, são aqueles setores onde a gente, de um lado, a gente encontra mais dificuldade de implantar,
Por duas razões, eu te dizia. Uma, por esse contexto, né, de maior burocracia, maiores amarras. Essa é uma das principais travas, né? assim. Mas também porque lá as pessoas também, elas, de certa maneira, elas se acomodam, né, e fazem sempre da mesma maneira, né? Um princípio básico da inovação é a inquietude, né? Não tem como tu inovar se tu não quer ser diferente, tu não quer fazer diferente, né? Então, assim, no setor público, eu acho que lideranças, né, com o espírito inovador fazem a diferença. Então, eu já vi exemplos, Lu, de municípios, por exemplo, muito pequenos, né, que começam a inovar dentro da educação, por exemplo, que é uma área bastante conservadora também, em termos de como você faz, todos os processos, né? E a gente vê também grandes municípios fazendo isso acontecer. Então, eu acho que o que tem que ter, no fundo, isso está muito vinculado a quem lidera, ao time que a gente tem, né? A esse time querer fazer algo diferente. Porque inovação se dá ou num processo, é tu fazer... Ok, eu estou acostumada a fazer a minha vida inteira desta maneira, mas, de repente, com alguma automação, com algum robô de inteligência artificial, eu posso fazer isso muito mais simples e posso agregar valor, né, ao cidadão que eu estou atendendo lá no final, né? Então, este espírito de vontade de inovar, eu acho que assim é uma pérola quando a gente encontra dentro do setor público. Com certeza. E quem sai ganhando é a população lá na ponta, né? Com certeza, né? Hoje, todas essas ferramentas, porque independente de público ou privado, né? A gente tem ferramentas de automação, tanto se fala da inteligência artificial, né? Nós, né, no nosso dia a dia, quando a gente está ali no WhatsApp, que tem já integrado lá a meta ali, tu pode melhorar um texto. Todas as pessoas estão fazendo uso da inteligência artificial. Então, assim, por que não embarcar isso no cotidiano? Daí muitos perguntam assim, mas isso vai, de repente vão achar que isso é uma ameaça? Isso é uma ameaça. Então, eu vou embarcar ali inteligência artificial, vou fazer o meu trabalho ficar mais simples, e eu posso ser demitido. Não, aí que está a grande sacada. Você pode fazer coisas melhores, né? Para o cidadão. Você pode apresentar o teu trabalho, pode ser um trabalho de excelência. E não tem coisa melhor, né, Lu, do que uma entrega com excelência com feita. Certeza, né? Com certeza. E por que não usar, né? Por que não usar? Então, tem uma quebra, talvez, de um medo, de um paradigma de medo aí, mas tem muito de uma mentalidade, de um comportamento de inovação. Muito. Tu vê que é interessante essa provocação. Assim, a gente já teve aqui na mesa, a nossa última convidada, ela é do município de Canoas. E ela disse, a gente fez um projeto muito legal com o SESI, Senai, de qualificação da nossa população. E eu queria entrar um pouquinho dentro dessa seara, que é... Então, o SESI e o Senai, eles formam pessoas e eles puxam muito dessa transformação da nossa indústria, né? Como é que tu vê o futuro do trabalho? A gente já falou um pouquinho da entrada da inteligência artificial, de uma mentalidade mais inovadora. O que a indústria vai precisar dos jovens daqui a 5, 10 anos? Vocês já têm feito essa leitura? Como é que tu vê essa projeção? O futuro do trabalho ele está em plena transformação, né? Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lado, né? Eu vou usar um exemplo bem simples, né? Uma das nossas formações mais requeridas, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul é a formação de soldador, né? Obviamente, nós fizemos uma formação de soldador tradicional ainda dentro das nossas escolas. Mas hoje nós também temos uma formação de jovens que vão programar o robô de solda. Né? Porque esse é o futuro daquela função. Né? É a mesma coisa, assim. Eu tenho muito orgulho quando eu vou, por exemplo, numa escola do Senai, e lá a gente está fazendo um jovem aprendiz, uma aprendizagem para eles, né? Na área de, por exemplo, de elétrica predial. E eles me mostram com muito orgulho, né, que eles conseguiram fazer toda a instalação elétrica de uma casa e fazem o acionamento por uma Alexa, ou seja, pegaram uma tecnologia que está aí disponível no mercado existente, né, e colocaram a favor, né, de maior acessibilidade, né, de maior facilidade no manejo daquilo.
esse é o futuro do trabalho, né? É um futuro do trabalho em que o conhecimento é muito mais matricial, em que a gente tem que aproveitar aquilo que a gente leva de dentro de uma sala de aula, mas a gente tem que estar antenado nas coisas que estão aqui do lado de fora, né? Que estão acontecendo. Esse é um caso bem claro disso, né? Alexa, né? Que é uma coisa que está disponível aqui na lateral. É um futuro em que a resolução de problemas, né? Ela se dá, uma das grandes competências, né? Trabalhar em equipe e resolver problema. Porque essa complexidade que está aí posta, né? De você trabalhar com o robô não vai substituir a tua função, tu vai agregar um novo conhecimento a essa tua função. Então, nesta nova função, você trabalhar, de repente, mais em equipe, você trabalhar em olhar aquilo que você está fazendo e propor uma melhoria naquele processo, passam a ser competências muito observadas, né? Então, matricialidade do conhecimento, trabalho em grupo, né? Trabalho colaborativo, resolução de problemas, né? Uma visão legal de mundo, né? São competências que a gente tem que ir preparando junto, obviamente, com a inserção dessas tecnologias, tipo inteligência artificial, que está no nosso dia a dia, que não tem mais como a gente deixar de lado, né? Nós estamos agora em plena fase dentro do Senai de preparar todos os nossos instrutores para o embarque de inteligência artificial. Daí alguns vão me perguntar assim, tá, mas a pessoa que vai aprender lá a ser um ceramista, né? Um colocador de cerâmica, que a gente vai sempre precisar deste cara, é um baita profissional, né? Precisa estar lá. Mas nós vamos ensinar para ele como a tecnologia pode facilitar a vida dele lá, como ele consegue calcular mais fácil, como ele consegue ver os níveis com o uso de um laser digital, por exemplo. Isso é o embarque da tecnologia e é o futuro das profissões. Cada vez mais essa mescla das coisas do saber tradicional com o embarque de tecnologia. É um grande desafio, né? Nosso e do Brasil como um todo, né? Porque, na verdade, assim, a gente, nós como SESI, como Senai, nós, de certa maneira, como nós preparamos o jovem que vai entrar dentro da indústria, ou o profissional que vai entrar, a gente tem que estar um passo à frente, quase que, né? Mas também acontece... E como é que eles estão recebendo? Eu fiquei na dúvida. Como é que esses jovens estão recebendo essas novidades? Porque eles nasceram, eles estão neste ambiente, né? Diferente de mim, que estou aprendendo a partir daqui. Eles são nativos digitais. Eles são nativos digitais. E como é que eles estão recebendo isso? Eu te diria que isso é uma grande oportunidade para a indústria, né? Porque a indústria, não só do Brasil, mas globalmente, a gente vive aí alguns chamam de apagão de mão de obra, outros escassez de mão de obra. A verdade é que, né, existe aí um processo de transformação. Dado, no caso brasileiro, por várias razões, né? No Brasil, a gente tem uma parcela importante da população economicamente ativa dentro de programas sociais. No caso aqui do Rio Grande do Sul, nós temos uma mudança demográfica importante, a gente está com pessoas de mais idade, menos crianças, então aquela faixa no meio que produz ali fica cada vez menor, né? Então isso impacta, né? A gente tem as migrações, né? O estado do Rio Grande do Sul, nos últimos 10 anos, teve um saldo migratório, ou seja, entre pessoas que entram no estado e pessoas que saem, da ordem de 700 mil pessoas. Ou seja, nós somos um estado que manda pessoas para o lado de fora, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente tenha uma chamada escassez de mão de obra, que é uma coisa... Em vários lugares do mundo está isso presente, além de um comportamento diferente desse jovem, né? Esse jovem, muito diferente da minha geração, muito diferente da tua geração, é um jovem que tem a possibilidade de acessar tudo, né? E com esse acessar tudo também ele tem muito mais dúvidas, né? Então, você conseguir mostrar para ele, né? Eu sou de uma geração que minha família dizia assim, estuda, né? Que tu garante teu futuro, né? Hoje tem muito jovem que questiona isso,
né? Questiona o valor de uma carteira assinada, acha que a flexibilidade é mais importante, né? Então, assim, tem uma série de questionamentos. Então, essas tecnologias, elas também representam uma forma de atrair para dentro da indústria, né? Ou seja, nós hoje temos uma indústria no estado do Rio Grande do Sul que é uma indústria que não é mais aquela indústria de anos atrás, com aquela visão de poluição, chão de fábrica é sujo, né? Fedor de graxa. Não, hoje você entra nas fábricas, as fábricas têm um chão como a tua casa tem, de tão limpo tem laboratórios os laboratórios de inovação lá em cima, grupos para incentivar a inovação. Então, assim, a tecnologia ela também passa a ser um centro, uma forma de inflexão e de atrair esses jovens. Eu achei essa expressão sensacional, né? Apagão de mão de obra. E é uma coisa que a gente tem que olhar agora, porque a gente não está falando de um futuro muito distante, né? A gente está falando de uma falta de mão de obra. Hoje já. Hoje já. Nós temos uma pesquisa dentro da Fiergues que mostrou que no último quadrimestre, né, o fator que mais restringiu aumento da produção na indústria do estado do Rio Grande do Sul e aumento de investimentos no estado, dentro da indústria do estado do Rio Grande do Sul foi a falta de mão de obra. Né? Então, tem regiões, como, por exemplo, a região do Vale do Taquari, que foi muito impactada pelas enchentes, que houve uma saída de famílias inteiras da região. Você não tem gente para entrar nas fábricas. Claro. Nós, por exemplo, nessa região, nós temos um programa hoje que está preparando imigrantes legais, venezuelanos, né? Que chegam no Brasil, a gente traz para essa região, nós ajudamos, né? São pessoas com boa qualificação, nós ajudamos ele a entender como é que é o sistema de contratação no Brasil, como é que é tu alugar uma casa, como é que é tu ter uma conta no banco. Nós ensinamos para ele cidadania, né? Para a gente ter mão de obra dentro da indústria. Tem um outro programa super legal, né? A gente está hoje um programa com o Exército Brasileiro, e nós vamos capacitar 10 mil soldados. Aqueles jovens que fazem aquele 1 ano lá de dedicação às Forças Armadas, eles agora também têm a possibilidade de, no contraturno, fazer um Senai e sair de lá profissionalizados. Exatamente onde a gente precisa, de um lado, né, força de trabalho, e de outro lado, todos esses jovens já estão tendo acesso aí, né, a máquinas com bastante tecnologia e tudo de novo que tem por aí. Perfeito. A gente vai seguir mergulhando neste universo da inovação e da transformação, mas antes, vou propor uma pausa, respira e confere quem está apoiando esta conversa sobre o futuro e possibilidades. Veja o que a Assembleia tem a dizer para nós. Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. Suzana, você fundou startups, liderou parques tecnológicos, mas no Brasil, empreender muitas vezes parece até um ato de heroísmo, né? O que diferencia quem consegue criar algo sólido hoje, né, que tem perspectiva de futuro, de quem fica pelo caminho? Como é que tu vê isso hoje? Eu acho que a primeira coisa é essa tua afirmação de que você empreender no Brasil é um mega desafio, né? Eu sou empreendedora em 2 startups, né? Eu queria destacar uma delas, né? Que é uma de biotecnologia chamada Biosense, né? Onde nós fundamos essa startup e a gente está no 4º ano, né? A gente faz um negócio que não tem no Brasil, né? É muito complexo, né? A nossa startup ela trabalha na área da saúde e como a gente viu lá durante a Covid, né? O Brasil, infelizmente, ele foi desmontando a cadeia de equipamentos de saúde, né? Ela nasceu nesse período? Ela nasceu nesse período. Pelas necessidades dentro desse... Na verdade, ela nasceu nesse período ali e o nosso primeiro projeto foi um projeto bastante vinculado até à Covid, né?
onde a gente trabalhou, nós fizemos tecnologia point of care, né? Que é uma forma de diagnóstico. Tá. A analogia mais simples, Lu, e que muita gente tem em casa, infelizmente, é aquela tirinha que você pinga uma gota de sangue para glicemia, né? Aquilo ali é produzido a nível mundial pela Roche, ou a Abbott, ou a Siemens, né? E aquilo vem tudo importado para o Brasil, né? Nós somos a única empresa hoje brasileira que está nascendo, né? Que vai fazer aquele tipo de tira para outras coisas, né? Perfeito. Nós não estamos hoje dedicados à glicemia, né? A gente tem um portfólio ali de 5 produtos. O primeiro deles é o chamado tempo de protombina, que é a coagulação do sangue, né? Que hoje você vai para saber se você está com o sangue coagulando, por exemplo, uma cirurgia, né? Você tem que saber se o teu sangue tá em condições, né, de fazer a cirurgia, senão você sangra literalmente, né? Então, hoje você tem que fazer isso. É uma coleta mesmo, uma coleta, né? Tem todo o ciclo da coleta. Mesmo numa situação de emergência, isso demora 2 horas. Né? Nesse point of care, é uma gotinha de sangue e sai. No segundo minuto, você está com o resultado. 100% tecnologia, tanto da tira, né, quanto da eletrônica, que mede. Faz a leitura. Nossa, né, 100% nossa. Feito com gente aqui do estado do Rio Grande do Sul. Né? Muito, muito legal, muito legal. Mas não é mole, né? Não é fácil. Não é mesmo. nada fácil. Nós já estamos aí no 4º ano, né? Investimento é brasileiro? Tu tem investimento internacional aqui? Nós temos... São 3 fontes de recurso, né? A gente capta muito recurso desses projetos para inovação tecnológica, né? Seja via FINEP. Aqui tem bastante coisa via FAPERGS também. Então, a gente capta por ali. Investidores, nós temos 2 fundos, né? Que investem na gente, e recurso próprio, né? Isso nos trouxeram até aqui. Nós estamos, nesse momento, montando a fábrica. A gente está muito feliz. Muito bom. Entrando agora com o produto, agora no outro semestre, no mercado. Então, como empreendedora aqui, o que tu diria para uma mulher que gostaria de fundar uma startup? Arrisca ou espera mais um pouquinho? Como é que está o mercado? Eu acho que depende do tipo de startup, mas, de qualquer maneira, eu acho que assim... olhando para os casos de sucesso de startup, tem uma coisa que é bem definidora, né? Primeiro, eu acho que assim, uma startup ótima é aquela que é formada por alguém que sabe muito em termos de tecnologia, né? Daquilo que ele se propõe a fazer, e alguém que conhece gestão e articulação institucional. Que não necessariamente estão na mesma pessoa. Que não, e via de regra geralmente não estão, né? Então, esse é um modelo que eu acho que é muito importante, né? Porque quando a gente fala, especialmente em algumas áreas que produzem algo muito novo, né? A profundidade do conhecimento ela é definidora, né? E aí moram muitas oportunidades, sabe, Lu? Eu acho que assim, essas novas áreas, né, da própria indústria, né? Quando a gente fala na nova indústria, a gente tem aí indústrias de nanotecnologia, de biotecnologia, né, na área de robótica, na área de inteligência artificial. São todas áreas que, graças a Deus, cada vez embarcam mais mulheres, né? Que é uma coisa bem interessante. A minha startup, nós somos 68% mulheres, né? Mestres, doutoras, né? Aí eu já vou puxar o gancho por aí, porque era a minha próxima pergunta. Porque quando a gente fala em inovação, a gente tem no imaginário coletivo ainda que esse ambiente é um ambiente basicamente masculino, os grandes gurus da tecnologia. E a gente vinha conversando nos bastidores que cada vez mais mulheres estão avançando. É a informação que tu está trazendo. Mas o que a indústria ganha com a entrada das mulheres? Isso muda um pouco da perspectiva também? Como é que tu circula nesse ambiente? Me dá um sinalzinho de como é que tu vê isso. Eu acho que assim, acho que existe sim uma entrada maior de mulheres, né? Eu acho que eu acho que o Brasil está com um grau de abertura bem interessante, inclusive com vários programas, né, que fomentam isso também, né? O nascedouro de empresas fundadas por mulheres, né? Isso tem uma coisa de propósito também. E eu acho que mulher traz esse olhar um pouco mais matricial, né, sobre tudo, né? Acho que
via de regra, o pensamento do homem nas suas áreas de especialidade, ele é mais focado, né, naquela tecnologia. Mulher, via de regra, até porque a gente traz isso de família, né? A gente cuida da família, cuida da educação dos filhos, cuida da economia doméstica, cuida da nossa formação. A gente é um profissional também, uma profissional, né? Então, essa multifaceta a gente traz para dentro dos empreendimentos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? E eu acho que também tem uma coisa assim, cada vez mais mulheres apoiam mulheres, né? Que eu acho que é uma outra faceta assim bem interessante. E a gente começa a ter um protagonismo aí legal, né? Tem muitas startups novas, né? Que hoje estão fazendo a diferença. Existem redes de mulheres dentro das startups que fomentam isso também. Sim. A gente tem grupos tipo Women in Tech, né? Que são grupos que são fomentados, onde a gente troca, né? E eu acho que isso é uma coisa legal, porque também assim, a experiência de uma pode ir conduzindo a outra, o contato de uma pode conduzir a outra, né? Essa sororidade, eu acho que ela é bem relevante, né? Nesse nascedor. E antes eu até te falava assim, né, Lu? Esse é um tema assim, startups é um tema que me cativa demais, inclusive dentro do sistema Fiergues hoje, né? Porque eu fico olhando a nossa instituição para frente, né? O estado do Rio Grande do Sul é um estado que ele sempre foi protagonista nacional, né? A gente tem setores tradicionais muito bem implementados, né? Nós somos o segundo parque moveleiro, a gente, em termos de cor e calçado, né? O nosso produto é o de maior valor agregado, somos, às vezes, o primeiro, em termos de exportadora, que é o primeiro. Se a gente olhar, sei lá, metal mecânico, né? A gente tem automotivo, Então, a gente tem uma série de setores tradicionais, né? Que, ao longo da sua história, né? E vem embarcando ali tecnologia, vão se renovando. Mas a gente tem que fazer também nascer um novo, né? Aqui no estado, né? Então, fomentar startups, né? E a minha gestão também dentro da Fiergues, eu tenho aí uma liberdade muito importante, e ela é uma liberdade assim que é muito compartilhada com o nosso presidente Cláudio Bia, que é de trazer esse novo, né, para dentro também, né? Então, a gente sim está com um programa hoje amplo de fomento às startups, né? Nós vamos estar, isso é um spoiler para ti. Olha só, fica Nós vamos estar lançando agora, né? E no final de setembro nós vamos estar lançando um programa chamado Soma, né? Que é um programa de 24 milhões que vai levar, né? Vai nos aproximar, e nós vamos apoiar projetos de deep techs, né? Num conjunto de áreas, né, de conhecimento que nos interessa. Esse é um programa SESI, Senai e Embrapi, né? Que a gente vai fazer. É um programa muito robusto, exatamente para a gente atrair, né? A gente sabe que no Rio Grande do Sul hoje tem muitas startups. Nós já mapeamos cerca de 110 startups, que são startups industriais. E que é lindo, porque uma startup de hoje tem que ser a nossa Marco Polo daqui a um tempo. Esse é o projeto, né? Nós precisamos ter essa nova indústria nascendo aqui junto com a gente, né? Então, obviamente, é muito importante esse cruzamento, né, entre os setores tradicionais e as novas economias, mas a gente também tem que fazer nascer essa nova economia, né? Então, acho que é um desafio bonito aí que a gente tá fazendo acontecer. A gente vai, quando lançar, a gente vai trazer aqui para o programa para a gente falar sobre isso. Boa, vai ser bem importante para o nosso bem estado. Legal. Eu bem acho bacana. que é um dos programas mais robustos muito bom. Em termos de estado que foram lançados, né? A gente vai estar apoiando individualmente as startups, né, com o valor para produzir novas tecnologias para a indústria. É um negócio bem legal, bem diferente. Muito legal. Quando a gente fala em startups, a gente gosta sempre de falar de cases de sucesso. Eu queria falar um pouquinho da tua trajetória, porque queria propor uma inversão, assim. Nossa vida nem sempre tudo é sucesso, né? Às vezes a gente tem alguns insucessos aí que nos ensinam muito. E eu queria te provocar sobre isso, assim. Qual foi um insucesso que tu passou e que foi importante para ti? O que tu aprendeu com isso? Eu acho que assim, o primeiro conceito que eu tenho dessa coisa, eu acho que assim, o
o insucesso, ou aquela pedra, né, Lu, ela te traz sempre alguma coisa que tu aproveita. Então, eu tive uma oportunidade tremenda na minha vida, que foi, assim, eu acho que a grande pérola na minha vida foi eu ter feito Liberato, né? Eu fui a primeira mulher a se formar em mecânica no Liberato, né? E daí eu fui para dentro de chão de fábrica. Primeira mulher. Fui a primeira mulher. Era eu e mais 46 guris, né? E numa época lá atrás, né? Então, esse negócio me levou para dentro de um chão de fábrica. E ali eu aprendi muita coisa. Daí eu tive 2 filhos, né? E resolvi fazer sociologia. Mãe, né? já... Eu estava lá no 3º ano de engenharia, 2 filhos, um coladinho do outro. Resolvi fazer sociologia. Por né? que essa mudança tão grande? Cabeça, o que te né? provocou aí? Cabeça, tinha que entender o mundo, tava coisas novas acontecendo. Tá, fiz sociologia, né? Por um bom tempo eu continuei sempre trabalhando dentro de fábrica, né? E daí eu fui parar dentro da Unicinos, né? E daí já na Unicinos como executiva lá atrás, na área internacional e tudo. E depois eu fui parar em CNI, né? Que eu fiz meu doutorado na Espanha, fui parar dentro da CNI, na área de competitividade industrial. Daí, assim, fazer sociologia, né? Naquele momento eu poderia ter terminado a engenharia. Lu, isso me deu um outro olhar sobre várias coisas, né? Então, assim, hoje eu sou o resultado de todas essas coisas, né? De um tempo que eu fiquei dentro da indústria, de um tempo que eu fui mãe, de um tempo que eu fiz a sociologia, que eu abandonei a engenharia, que eu voltei para fazer um doutorado em inovação. Eu acho que a gente... É esse grande somatório, sabe? Então, assim, eu não olho isso de nenhum momento assim como uma fase de retrocesso. Eu acho que tudo é aprendizado na vida da gente, sabe? E o legal é a gente conseguir olhar para frente. Eu sou uma pessoa que eu sempre, assim, quem trabalha comigo sabe, eu miro lá em cima e vou, né? E engajo pessoas. Acho que uma das grandes coisas que eu aprendi a fazer, né, Lu, é preparar pessoas, né? Eu, como profissional, assim, eu gosto de ter os melhores comigo, né? E eu parto de um princípio muito básico, né? Que eu não sei tudo, então eu tenho que ter pessoas do meu lado que saibam das coisas que eu não sei muito melhor do que eu, né? Porque daí no contexto nós vamos ser bala na coisa, né? Muito melhores, né? Então esse é um conceito assim básico assim de experiência, né? E obviamente assim, né? Acho que a gente está passando agora, né? Quando a gente olha assim o contexto, né? Nós estamos passando um momento muito difícil aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Muitos empreendedores devem estar se avaliando, né? O que fizeram, né, da sua trajetória de vida. A gente tem ouvido lá na Fiergs histórias assim muito sérias, né, de pessoas que dedicaram uma vida a montar uma fábrica e estão na dependência de 80%, 60% das exportações para os Estados Unidos, e de um dia para outro a casa caiu. A casa caiu e as pessoas estão lá com as pessoas, com os equipamentos parados, com o insumo comprado, né? Então, assim, é um momento muito crítico, né? E eu acho que é um momento em que realmente a gente tem que ter, de novo, a tal da palavra resiliência, né? E encontrar saídas, né? Porque é muito sério, né? Um dado assim para ti, né? Aqui do Rio Grande do Sul, nessa história do tarifaço e do programa que ele excepcionalizou, só 15% do que é exportado do Rio Grande do Sul para os Estados Unidos da indústria, só 15% foi beneficiado, ou seja, 85% dos produtos do estado do Rio Grande do Sul, produtos industriais do estado do Rio Grande do Sul, que são exportados para os Estados Unidos, hoje estão parados, né? E isso significa gente lá na ponta, né? Significa emprego lá na ponta, famílias que estão apreensivas, né? Hoje de manhã mesmo eu ouvi a Taurus colocando uma linha inteira de produção em férias, né? Então, assim,
É um momento complicado, e eu acho que a gente vem numa história de muita resiliência aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Nós somos um povo que cresceu pelo trabalho, né? Eu acho que isso é uma faceta que ninguém nos tira, né? Então, assim, a gente sabe trabalhar certinho, né? Faz tudo para que a coisa aconteça, né? E eu tenho certeza aí que a gente também vai dar a volta ali, vai, talvez demore um pouquinho, porque não é tão simples a situação, né? Mas, de novo, né, traz um aprendizado. Com né? certeza. Aquela velha temática, né, de a gente não botar todos os ovos numa mesma cesta, talvez seja o aprendizado duro desse momento. É um aprendizado muito duro, né? Porque muitas dessas empresas, elas com certeza gastaram muito dinheiro, gastaram muito tempo para chegar lá, né? E daí de um dia para a noite acontece isso, é muito difícil, né? Então, acho que a gente está aí, né? Todos nós lá do sistema, né? O nosso presidente tem sido incansável, né? Para ajudar em tudo isso, mas não é fácil. Não é fácil. E se a gente fosse pensar nos momentos de sucesso? O que é um sucesso para a Suzana? E qual foi na tua vivência um sucesso que tu viveu, que tu disse, valeu passar por todos esses riscos, valeu passar por tudo isso para chegar nesse resultado? Eu tenho vários. Assim, essa é uma colcha de retorno de boas memórias. Adoro. Né? Esse final de semana eu até estava falando sobre isso. Eu acho que assim, uma coisa que eu tenho bastante orgulho, a maioria, eu acho que dos ouvintes, né, conhecem a Weber House, né, essa cachaça nossa, gaúcha, do Rio Grande do Sul. Né? Eu tenho muito orgulho, né, a Weber House hoje exporta para, eu acho que mais de 40 países, né? Eu tenho muito orgulho de quando eu estava no Sebrae, nós levamos o Evandro pela primeira vez numa feira, né, que é o dono da Weber House. Né? A gente ensinou para ele como montar um folder para ir para a feira, como apresentar um cartão de visita, e olha o que se tornou. Né? É lindo de ver isso. Né? Uma outra coisa que me dá muito orgulho, assim, né? Eu fui a pessoa que liderou a atração de investimento da HT Micron, né? Aquela fábrica de semicondutores coreana. Né? Eu fiz várias atrações, né? Fiz a SAP, lá para o parque, né? Que hoje tem mais de 3.000 funcionários. Fiz a atração da HCL, que é uma indiana, mega potente, também lá para o parque. E essa dos coreanos, né? De encapsulamento e teste de semicondutores. Dá muito orgulho, né? Porque essa fábrica hoje, por exemplo, da HT, esse ano ela fatura 1 bi. Né? Uau! Né? E agrega um mega valor à cidade, né? Agrega valor, né? É um monte de pessoas que estão hoje ali numa fábrica que tem nível mundo, né? E é muito bom a gente ter posto essas sementinhas, assim, a gente olhar para trás, pô, aquilo ali deu certo, né? E eu acho que, assim, é uma soma de coisas, mas, assim, eu acho que tem uma coisa que é fundamental em tudo isso, né? Nada foi sozinha, claro. né? Sempre com um timaço, assim, né? Quando olha as experiências de atração desses grandes investimentos, eu sempre lembro direto lá o padre Marcelo, que foi o reitor lá da Unicinos, lá, que era um reitor empreendedor, uma coisa totalmente diferente. O padre Marcelo falava de inovação dentro da filosofia, Lu, que é um troço fantástico, assim, né? Que é uma coisa linda de ver, né? E fez acontecer tudo aquilo. Aí não tem como a semente não dar fruto, né? Não, é muito... Quando o território é fértil, certo. assim, Tudo muito certo, bom. tudo certo. E quando a gente fala em inovação, não falamos só de tecnologia. Nós falamos de gente, de trabalho, de futuro. E essas conversas só acontecem porque existem instituições que acreditam no poder de transformar o presente. Agora, ouça a voz de quem viabiliza esse espaço. Sabia que suas ideias podem transformar o futuro do Rio Grande do Sul? Agora você pode acessar a plataforma Pacto RS25 e propor soluções para o crescimento sustentável do nosso estado. Entre em gov.br/Pacto RS25, coloque sua proposta e vote também nas escolhas feitas por outras pessoas. As demandas finalistas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade. Participe acessando gov.br/Pacto RS25 e faça parte desta construção coletiva. Um convite à Assembleia Legislativa. A gente falou um pouquinho sobre esse artigo que eu li no LinkedIn, que tu fala sobre este apagão,
né, este apagão de mão de obra. Existe alguma área que está sendo mais afetada? A gente pode dizer que tem uma área mais carente de mão de obra hoje aqui no Rio Grande do Sul? Assim, o Rio Grande do Sul ele tem, vamos dizer assim, ele tem 3 grandes setores empregadores, né? Um deles é a construção civil, né, que é um dos top 2, né? O setor de alimentos, e depois vem aí a indústria metal-mecânica como um todo, assim, né? Estes são setores, eles estão assim bastante afetados em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Por questões bem dentro daquilo que a gente conversou um pouco antes, né? Quando a gente vê esses setores que eles empregam uma mão de obra mais básica, né? A gente tem aí um impacto bem importante, né? Do número de pessoas do estado do Rio Grande do Sul que estão, por exemplo, dentro de uma política pública tipo Bolsa Família, né? E que a gente tem feito aí todo um trabalho, né, inclusive junto com os municípios, né, no sentido de buscar, né, e resgatar essas pessoas. E capacitação, né, inclusive. Né? De capacitação para trazer de volta ao mundo do trabalho, né, porque isso não se sustenta, né, no longo prazo. Não todas essas políticas públicas, elas são extremamente relevantes, mas elas têm que ter a porta de saída, né? E a porta de saída é a construção da cidadania através do trabalho, né? Não tem outra, né? Então, nós temos um trabalho bem importante aí. Dentro desse contexto, a gente também tem um programa muito grande na área de jovens, né, especialmente no jovem aprendiz, né? E uma coisa que é muito legal, que eu quero assim deixar bem destacada, sabe, Lu? No estado do Rio Grande do Sul, hoje, só não se capacita quem realmente não quer, né? Nós temos uma série de vagas de gratuidade. Gratuidade, a pessoa não paga nada, né, para se formar, né, dentro do SESI e do SENAI, né? Então, especialmente nessas competências de entrada, né, nesses cursos, né, na área da construção civil, na área do setor de alimentos, né, as funções básicas, né, a gente tem programas nossos direto de gratuidade, muita coisa feita junto com os municípios também. Visualizaram que isso é uma forma de fazer desenvolvimento. Eu achei né? Sensacional, Suzana. No nosso último encontro, a secretária que esteve aqui conosco, ela disse, Lu, nós construímos um projeto conjuntamente. Porque nós tínhamos necessidades específicas aqui do nosso município. E o SESI e o SENAI nos ajudaram a construir essas capacitações. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha, mas construído dentro da nossa necessidade. Então, tem muitos municípios que já estão construindo isso. Suzana. E a gente é bem nessa linha. E o legal de tudo isso é que muitas pessoas assim associam a questão de levar um curso, por exemplo, a ter uma escola. Não necessariamente, né? Nós, hoje, dentro do SENAI, nós temos várias iniciativas, né? A gente tem, por exemplo, junto com o governo do estado, com a secretaria do secretário Socella, nós temos um programa chamado Carretas do Saber, né? Então, nós estamos lá com 20 carretas, né? Que estão agora, a gente já tem algumas já em ação, outras ficando prontas, né? Onde a gente pode levar para o interior, para o menor município. A gente tem kits móveis, né? Então, um pequeno município quer fazer lá a capacitação lá de 12 pedreiros, né? Ou azulejistas. A gente tem como ajudar o município a fazer. Né? Então, assim, basta entrar em contato com o SENAI, né? A gente tem como modelar e a gente quer muito ser parceiro do município. Porque a vantagem de fazer isso é que ninguém melhor do que o município para entender o que pega para ele, o que ele está precisando, o que a indústria de lá está precisando. Muitas vezes é alguém para entrar lá na construção, muitas vezes é um soldador, está chegando uma fábrica nova, então tem que ter X soldadores, não sei o que precisa.
o município sabe, ele ouve a demanda do empreendedor e ele é parceiro. E a gente tem vários tipos de parceria, né? Desde o município nos ajudando a comprar cotas de capacitação, município nos ajudando, a gente às vezes entra com um enxoval e o município provê a área para nós. Muitas vezes a gente estaciona uma carreta lá, o município tem que nos dar energia, nos dar internet para aquilo poder... Então, assim, o município é um parceiro extremamente importante e a gente quer cada vez mais. Os nossos braços e pernas do sistema SES e SENAI são os municípios, né? Então, é a partir dos municípios que a gente consegue, sim, fazer aquilo que mais importa, que é levar competência para dentro da indústria. E se a gente se encontrasse daqui a 10 anos, que transformações você gostaria de apontar e dizer, eu ajudei a construir isso? Assim como tu já me disse as que tu construiu até aqui. Tu está visualizando alguma coisa? O que tu gostarias? Acho que assim, a primeira delas, e aí tem uma coisa bem individual minha, a Bioseis tem que estar bombando. Tem que estar bombando, ela tem que estar já exportando, tem que estar... E isso vai acontecer, eu tenho dúvida nenhuma, né? Acho que assim, quero olhar para trás, né, e ver um Rio Grande do Sul com um tecido industrial renovado, né? Onde a gente possa dizer que o Rio Grande do Sul é um estado que olha as suas potencialidades, agrega valor, né? E com isso traz bem-estar para as pessoas, né? O meu trabalho todo hoje está voltado a isso, né? Está voltado a aumentar a competitividade da indústria, aumentar a produtividade, a ter pessoas para a gente colocar lá dentro para fazer essa diferença. O Rio Grande do Sul precisa disso, né? Então, nós estamos aí bem imbuídos e esse vai ser o meu legado. Pode me cobrar daqui a 10 anos. Vamos conversar. Vamos lá. Nós estamos nos encaminhando ao final e eu sei que muitas mulheres se inspiram na Suzana. A Suzana se inspira em quais mulheres hoje? Eu tenho várias mulheres que me inspiram, né? Eu sou uma pessoa, primeiro assim, né, Lu, eu sou uma pessoa extremamente simples, né? E eu sou zen budista, né? Então, eu também enxergo e gosto de pequenas coisas em vários lugares, né? Então, assim... Não sabia dessa sua filosofia. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, e sou, né? Eu gosto de curtir pequenas vitórias, pequenas alegrias, né? Porque senão fica muito chato. A gente sabe, um dia eu vou ser feliz com tal coisa, né? Então, assim, quem me inspira são essas mulheres que fazem pequenas coisas que modificam o mundo, né? Então, assim, acho que tem mulheres, né, em diferentes áreas, né? Se tu perguntar assim, uma Luísa Trajano, acho que é uma mega investidora, fez diferente, tinha uma empresa tradicional, mudou aquilo ali, mudou o escopo da empresa. Admiro ela por ter feito essa trajetória, né? Uma Cristina Lagarde, né, do Fundo Monetário, acho pela coragem de assumir aquilo ali, né, por ser um ambiente, né, essencialmente masculino, né, mas também assim admiro pessoas do meu cotidiano, entendeu, que estão ali perto de mim, ali que são resilientes e que têm competências também, né. Então acho que, por exemplo, uma pessoa que eu aprendi a admirar, a própria ex-governadora Ieda Cruz, né, que olha, veja o momento que a mulher pegou o Estado, né, que fez foi o primeiro suspiro de mudança no Estado do Rio Grande do Sul sobre a ótica econômico-financeira, né? Então, assim, acho que mulheres, eu acho que protagonizam, elas têm também essa responsabilidade, né, de falar e de mostrar que também não é fácil, né? Eu vim de escola pública, Lu, a minha trajetória toda foi em cima de muito trabalho, né? Então, assim, tu vai ver essas grandes mulheres também que protagonizam, tu vai ver que por detrás disso dificilmente tem uma vida pronta, né? São pessoas que lutaram muito para chegar onde chegaram, né? Então, acho que essa é a beleza da coisa, né? De a gente poder aí compartilhar e mostrar, né, que nada é simples, que as coisas não acontecem
né? Assim, num piscar, que tem coisas que são muito importantes. Eu, por exemplo, uma coisa que para mim é muito importante é o zelo pelo meu legado, sabe? Eu sempre fui... Eu fui presidente de banco, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, fui secretário de Estado, né? Eu sempre sou a mesma pessoa, né? Procuro ser a mesma pessoa, né? E dentro disso tudo olhar pelo aspecto técnico. A marca da Suzana é um aspecto técnico. Eu sei ser técnica e é isso que eu quero fazer e deixar como meu legado, né? Então a gente tem que fazer escolhas, né? O que tu quer ser, né? A partir do que tu quer ser reconhecida, né? Eu tenho muito orgulho quando você, Lu, me diz uma referência em inovação. Acho que eu conquistei isso, né, ao longo da minha história, né? Então esse é o meu legado, né? E nada foi fácil também. Eu acho sensacional porque a Suzana ela traz uma visão de futuro. E tu disse isso mais de uma vez. Tu disse, olha, quando eu olho, eu enxergo lá na frente, eu vou atrás. Já pensou em desistir em algum momento? Em alguma coisa? Eu até me aposentei já, né? Mas eu não tenho ideia do que é a Suzana sem fazer nada. Não consigo. Não, ainda não. Sorte a nossa. Ainda não. Vai mais um tempo ali, não passa na minha cabeça, sabe? Eu até acho que assim, até nas minhas férias já me analisei bem, né? Eu preciso mais de uma semana para eu conseguir relaxar, porque senão eu fico usando aquele tempo ali para fazer outras coisas, para minha cabeça continua ali, né? Mas, cara, parar assim, não, né? Eu não me vejo nisso. E eu acho que assim, a maturidade vai trazendo também uma coisa de serenidade em tudo isso, né? Eu acho que se a gente conseguir unir essa coisa assim da maturidade, da serenidade com a experiência, a gente tem um mix legal para fazer com que as coisas fiquem um pouquinho mais... E a gente continua sorrindo, né? Porque não precisa ser sisudo em tudo isso, né, Lu? Então, acho que essa é a lógica. Muito bom. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Se esse episódio trouxe reflexões que vocês consideraram importantes, compartilhem. Eu quero agradecer de coração a nossa convidada, que foi tão generosa, dividiu tanta informação com a gente. Suzana, muito obrigada. Deixo à tua disposição o microfone se quiser falar alguma coisa para a nossa audiência. Nossa, Lu, eu agradeço a todos que estão aí acompanhando, foi ótimo, né? Estou sempre à disposição, gosto dos temas que falei, então contem comigo ali no que precisar. Excelente. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like. Se quiser saber um pouco mais, acesse mulherespoliticas.com.br. Se quiser mais um canal para conversar com a gente, pode mandar um e-mail, fale@mulherespoliticas.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.